E aí, pessoal? Seguinte, hoje eu vou fazer aqui uma questão do ENAD. Já ouviram falar no ENAD? ENAD, olha aqui, ó. ENAD, Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Mas olha aqui, só para quem está se formando, então ensino superior, tá? Você que é do ensino médio, forget about. Tem que traduzir, professora? Traduza. Esqueça sobre isso aqui, tá? Ensino médio, esqueça. É só para quem está se formando, então, no ensino superior. Eu acredito que essa questão, o pessoal que inclusive está no ensino médio consegue responder. Ah, claro. Eu também acho que consegue responder. Eu acho que é uma questão também tá? bacana para ensino médio, então. É uma questão de interpretação de gráfico. Então, por favor, dá uma olhadinha aqui no enunciado. Estão enxergando ou não? Então, ficou meio pequenininho, né? Mas tudo bem, eu leio para você, tá? Ó, diz assim: os britânicos decidiram sair da União Europeia. A decisão do referendo abalou os mercados financeiros em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa saída. Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, as contribuições dos países integrantes do bloco para a União Europeia, engasguei, professora, em 2014, que somam 144,9 bilhões de euros. E a comparação entre a contribuição do Reino Unido para a União Europeia e a contrapartida dos gastos da União Europeia com o Reino Unido, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, claro, só lendo isso aqui fica uma coisa estranha, né? Muita leitura e tal. Você tem que dar uma olhadinha no gráfico para ver o que está querendo dizer. Observe que o primeiro gráfico que nós vamos falar aqui é a contribuição para a União Europeia, dados de 2014 em bilhões de euros. E do lado é o Reino Unido e a União Europeia, tá? Então aqui ficou especificado apenas Reino Unido e União Europeia. Eu vou baixar o gráfico para vocês verem melhor. Opa. Tá aí. Então olha só, pessoal, observe uma coisa. Contribuição para a União Europeia, tá? Aqui diz, ó, a Alemanha contribuiu com 25,8 bilhões de euros, a França, Itália, Reino Unido, e aí vai. E aqui colocou no final outros países, tá? Soma de todos os outros países em bilhões de euros. E aqui ao lado aparece o Reino Unido e União Europeia. O que significa dizer, em azul, contribuição do Reino Unido com a União Europeia. Então ela contribuiu 11,3 bilhões. Em contrapartida, gasto da União Europeia com o Reino Unido. Quer dizer, o que ela teve de retorno? 6,9 bilhões. Posso fazer um comentário, professora? Pode. Aí você entende o porquê que o Reino Unido quis sair da União Europeia. Entendeu? Contribuiu muito mais e teve só este retorno. Hello? Bom, enfim. Bom, vamos ver então o que o problema está pedindo. Vamos lá. Diz assim: considerando o texto e as informações apresentadas no gráfico acima, assinale a opção correta. Então, a letra A diz assim: a contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%, cuidado, por cento, tá? Então, veja, a contribuição dos 4 maiores. Se vocês observarem aqui, ó, quem são os 4 maiores? Alemanha, França, Itália e Reino Unido, tá? Se você pegar os valores da Alemanha, França, Itália e Reino Unido, olha lá, 25,8. Então olha só, letra A, hein? Se você pegar lá 25,8 somar com a França 19,5 mais Itália 14,3 e o Reino Unido, que são os 4, né? 11,3. Somando tudo isso, quanto é que dá, professora Isabelle? 70,9. 70,9 o quê? Bilhões. Tá. Bilhões. Tá? É isso que dá, então, portanto, a soma dos 4 primeiros. Mas observe, não era isso que o problema estava pedindo. Olha aqui na perguntinha aqui, ó. A contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%. Então, peraí. Eu preciso saber o que isso representa percentualmente de toda a contribuição do Reino Unido. Reino Unido não, desculpa.
Fugiu o nome? União Europeia. Da União, do bloco, né? Da União Europeia. Da União Europeia. Se você olhar no enunciado, dá uma olhadinha no enunciado ali. No enunciado, ele falou ali, ó, que a contribuição soma quanto? 144,9 bilhões. Isso é o total de todos os países que fazem parte do bloco econômico, certo? Então, como é que nós vamos fazer essa montagem? Tá? É simples, pessoal. Pensa uma coisa comigo aqui, ó. Cento e quanto ele falou? 44,9 bilhões. 144,9 bilhões. Isso aqui não é o total, todos contribuíram? Isso quer dizer que representa 100% do total. Agora, 70,9 bilhões. 70,9 bilhões representa quantos por cento? X? Uma regrinha de 3, pessoal. Regrinha de 3. Lembra como é que faz essa montagem da regrinha de 3, né? Grandezas diretamente proporcionais, multiplica em X, né? Vai ficar assim a montagem, então, ó. X igual, vou fazer já meio de cabeça aqui, tá? 70,9 vezes 100 divididos por 144,9. Fazendo essa continha e dividindo, quanto que deu lá, professora Isabelle? 48,9. 48,9%, pessoal, tá? Então significa dizer que a soma desses 4 países dá 48,9%. E está dizendo aqui na letra A aqui, 41,13%. Portanto, eu posso dizer que a letra A ela é falsa, tá? Simplesmente isso, ela é falsa, tá? Letra B. Vamos ver o que diz a letra B. A letra B diz assim: o grupo Outros Países contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%. Espera aí. Outros países, vamos dar uma olhadinha ali, quantos bilhões que os outros países contribuíram? Quantos bilhões? 42,1. Então como é que você pode fazer a montagem? Novamente uma regrinha de 3, né? Vou tomar cuidado ali, porque ali aparece a mesma coisa, né? 42,1, só que é por cento e o gráfico está em bilhões, né? Vocês entenderam o que a professora Isabelle falou? Estou falando ela isso falou porque assim, eu vi ó, que os meus alunos confundiram esse item justamente por não prestar atenção que o gráfico era em bilhões. Aqui está dizendo assim, ó, o grupo Outros Países contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%. E lá está dizendo 42,1%, só que é 42,1% o quê? Bilhões. Então, por favor, cuidado, né? Então, a montagem como é que fica? Olha aqui, ó. Novamente, regrei 3, né? 144,9 corresponde a 100% e 42,1 corresponde a chamar de X também, tá bom? Vamos lá, direto, hein? 29,05. 29,05%. Portanto, também essa afirmativa, uma afirmativa o quê? Falsa. Vamos adiante. Vamos ver o que está pedindo então agora a letra C. Vou apagar isso aqui para dar espaço para nós aqui, né? Tá, o que diz a letra C então? O enunciado da letra C diz assim: a diferença, pessoal, é que você não está filmando, você está filmando aqui e eu não estou aparecendo. Ainda mais agora que eu estou de óculos. Ó, a diferença, o que significa diferença? Diferença é subtração, tá? Então, a diferença de quem? Eu já começaria a montagem assim da letra C. Olha aqui, ó. A diferença menos entre duas coisas. A diferença da contribuição do Reino Unido, eu escreveria assim, ó. Contribuição Reino Unido, tá bom? Em relação ao recebido do bloco econômico. Recebido do bloco econômico. Entenderam essa montagem? Diferença
entre a contribuição do Reino Unido e o recebido pelo bloco econômico. Se vocês olharem para o gráfico, olha lá para o gráfico. Contribuição do Reino Unido, contribuição do bloco econômico. Qual foi a contribuição do Reino Unido? 11,3. Então, olha como é que eu vou montar aqui, olha aqui. Contribuição do Reino Unido, 11,3. Menos, recebido pelo bloco econômico, aqui, gasto da União Europeia com o Reino Unido. Então, contribuição, 6,9. Foi o que recebeu. Muito bem. Fazendo essa continha, dá quanto, professor Isabelle? Ok. 38,94. Não, a conta dá 4. Ela, pessoal, subtração é a parte mais difícil para uma pessoa que está tentando colar. Dá 4,4 bilhões. 4,4 bilhões. Pessoal, o que significa esses 4,4 bilhões? É a diferença, quer dizer, o Reino Unido contribuiu com 11,3, recebeu 6,9, pô, 4,4 foi a diferença. Só que tem um detalhe. Vocês observaram que as regrinhas de três que eu fiz anteriormente, elas estavam sempre relacionadas com o total, né? E aqui, você tem que tomar um cuidado especial, pelo seguinte motivo. Eu vou reler o enunciado da letra C, que está dizendo a letra C. Está dizendo assim, aqui, ó. A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi de 38,94%. Então, eu quero saber, na verdade, o seguinte: qual que é o valor percentual dessa diferença, em relação ao que ele recebeu? Entendeu a ideia? Isso aqui, ó, eu quero saber percentualmente o que ele representa do que, recebeu, do que ele contribuiu. Ele contribuiu 11,3%. Isso representa quantos por cento desse total que ele contribuiu? Então, regrinha de 3. Se você pensar, 11,3 corresponde a 100%, 4,4 corresponde a X. Fazendo essas continhas, você tira a conclusão, ó, por favor, hein? Regrinha de 3 simples, multiplica em X, tá bom? Quanto que dá essa conta aqui, professora? Agora sim, 38,94. 38,94 o quê? Por cento. Por favor, entenda o que significa isso, pessoal. Significa assim que essa diferença corresponde a 38,94 em relação ao que ele contribuiu. E a letra C está falando justamente isso, ó, 38,94. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Essa é a certa. Tá? Claro, você poderia parar aqui, mas como o meu objetivo não é esse, é fazer com que você entenda. Eu vou continuar a letra D e a letra E para você entender como é que seria o cálculo, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o que diz a letra D. Letra D diz assim: a soma das participações dos 3 países com maior contribuição. Quem são os 3 países com maior contribuição? Alemanha, França e Itália. Vou ter que pegar 25,8, 19,5 e 14,3. Somá-los. Então vamos lá, como é que fica? 25,8 mais 19,5 mais 14,3. Professora Isabelle, você que é boa de soma, quanto que dá isso? De cabeça. De cabeça. 59,6. 59,6. O quê? Bilhões de euros. Tá? É isso que significa. Bom, vamos lá. Releia o problema. A soma das participações dos 3 países com maior contribuição para o bloco econômico, para o bloco econômico. Então eu tenho que agora fazer comparativo com o total. Qual que era o total mesmo, professora Isabelle? 140 e quanto? 144,9. Então, 144,9 corresponde a 100%. 59,6 corresponde a X. Fazendo as continhas de matemática, mas você tira que esse X vale quanto, professora Isabelle? 41,13. 41,13. 13 o quê? Por cento. Tá? E o que está dizendo a letra D? Corresponde a 50%. Falso.
Letra E. É a letra E ou letra E? Pois é, achei estranho você falar E, eu falo E. Eu não sei qual é o... Pessoal, letra E ou letra E? Tá, não tem nada a ver com o exercício. Tá bom, vamos lá. O percentual de participação do Reino Unido com o bloco econômico em 2014 foi de 17,8%, o que colocou entre os 4 maiores participantes. Bom, peraí, eu sei que o Reino Unido ele participou com 11,3 bilhões de euros. Quanto será que isso representa comparado com o total, percentualmente falando? Então como é que você vai fazer a montagem? Vai fazer assim, ó. 144,9 correspondem a 100%. Quanto que o Reino Unido contribuiu em 2014? Quanto? 11,3. Então, 11,3 corresponde a X. Fazendo essas continhas aí, se tira que o X vale quanto, professora? 7,8%. 8%. Certo? E o que está afirmando a letra E ou E? Está afirmando que dá 17,8. Veja, colocou entre os 4 maiores? Colocou, mas 17,8 está furado. Pegou a ideia? Bom, então essa aqui é uma questãozinha do ENAD, para quem está terminando aí o ensino superior. Espero que você tenha entendido. Se entendeu, dá lá um ok, beleza, joinha.